A Yara, já cobrei muito minha mãe a mudar e já desisti. Quero tentar isso, exato, Yara, é o meu convite. Quando você mudar em você, você melhora a relação com a sua mãe, porque você traz mais aceitação. E a gente se incomoda com os pais aquilo que a gente não aceita na gente. Então, se você aceitar em você o que você vê na sua mãe, ela não vai te incomodar mais. E muitas vezes, quando a gente quer mudar a nossa mãe ou o nosso pai, a gente está fazendo isso deslocando algo que só pode se mudar na gente. Se eu quero mudar minha mãe porque eu acho que ela não quer se desenvolver ou porque ela está acomodada, eu estou deslocando uma parte em mim. Ah, eu quero me desenvolver, eu sou proativo, mas eu quero mudar ela. Se eu quero mudar minha mãe, quer dizer que eu não estou me desenvolvendo o suficiente. Porque exatamente aquilo que eu quero mudar minha mãe é o que eu preciso aceitar em mim. Então, se eu fico incomodado porque minha mãe não quer se desenvolver ou não quer mudar, sofre, mas não cuida de si. Se isso me incomoda, quer dizer que eu não estou aceitando isso em mim. Se ela tem essa escolha, é uma forma dela de viver. Por que é errado? Ela pode escolher a forma dela. Por que a minha forma é certa? Entende o que eu quero dizer? Então, se eu compreender que cada pessoa é certa do jeito que é, os pais são certos como eles são. Então, se eu consigo aceitar minha mãe como certa do jeito que ela é, eu me aceito também. Eu fico mais leve e mais conectado comigo mesmo. Porque a intensidade em que eu rejeito, que eu não aceito algo nos meus pais, é a mesma intensidade que eu não aceito as minhas emoções. Olha que interessante, vou falar de novo. A mesma intensidade em que eu não aceito algo nos meus pais, a mesma intensidade, a exata intensidade é a que eu não aceito as minhas emoções. E, por consequência, é a mesma intensidade em que eu não aceito os outros. E eu vou atrair um monte de gente assim. Já percebeu? Então, minha pergunta para você. Você já percebeu que você atrai pessoas exatamente como você não gosta? E é provável, se você está numa relação, a pessoa com que você está se relacionando tem os traços que você não gosta nos seus pais. Por exemplo, se o seu pai ou a sua mãe eram autoritários, existe uma chance muito grande de você estar numa relação com uma pessoa autoritária. Se o seu pai ou a sua mãe foram submissos, porque normalmente o autoritário se combina com o submisso. É difícil ter um casal onde os dois são autoritários. Os dois submissos até pode ser. Os dois submissos no sentido de ser bonzinhos, não incomodar ninguém, se preocupar com os outros. Então pode ter um casal de dois, vamos dizer, bonzinhos. Mas se tiver um autoritário, o outro é submisso. Dois autoritários não se batem. E daí a questão é, o que você não aceita nos seus pais, você vai ver nas pessoas. Você vai atrair o parceiro que tem os traços que você não aceita nos seus pais. Por quê? Porque você precisa aceitar. A vida, o campo mórfico, na constelação a gente fala do campo mórfico. O que é o campo? É a gente é o campo. As suas emoções é o campo. Então, quando fala de campo mórfico, o campo da constelação, é o campo das emoções. A gente é um imã. A gente, você, atrai aquilo que está ressoando nas suas emoções. Se você não aceita a sua tristeza, você vai atrair pessoas que não aceitam a tristeza deles. Qual é a consequência de você atrair pessoas que não aceitam a tristeza? Elas vão trazer dificuldades para você, porque elas criam dificuldades para elas. Então, quando você aceita a sua tristeza, você fica em paz com as suas emoções e você cria melhores relações com os seus pais, com os seus filhos. Ah, eu não falei disso. Ó. Outro ponto importante. A dificuldade na relação com os filhos também é um reflexo da relação com os pais. Então, se você tem filhos e tem dificuldade com eles, olha para a relação com os seus pais. É muito provável que você tenha dificuldade com os seus pais. Outro ponto importante, a relação com a mãe. Quando você tem dificuldade com a sua mãe, você tende a ter dificuldade de relacionamento de forma geral. Então, melhorar a relação com a sua mãe é uma forma de você mudar a relação com as suas emoções e com as pessoas de maneira geral. Isso é muito importante. Assim, conseguiu desenvolver mais aceitação em relação à sua mãe, você melhora o seu autocuidado, a sua autoestima, a sua paciência, a prosperidade. Olha que interessante, a relação com a mãe tem a ver com a prosperidade. Quando você melhora a relação com a sua mãe, você melhora a relação com o dinheiro.
Se falta dinheiro, olha para a relação com a sua mãe, como está? Se com a constelação você melhorar a relação com a sua mãe, você melhora também a relação com o dinheiro. A relação com o pai também tem a ver com o dinheiro, mas a relação com o pai tem a ver com ganhar dinheiro. A relação com a mãe tem a ver com o dinheiro durar ao longo do tempo. No geral, a dificuldade da maioria das pessoas é que o dinheiro não dura. O dinheiro acaba logo. Isso é o tema mais frequente nas sessões de constelação que eu faço. Então, no geral, quando é a dificuldade de fazer o dinheiro durar, a gente olha para a relação com a mãe. A dificuldade gigante, né? A gente olha para a relação com o pai. Mas o importante é melhorar a relação com os pais vai fazer toda a diferença. Então agora a gente vai para o exercício. Antes de a gente ir para o exercício, eu quero saber como que está até aqui. Está fazendo sentido? Então, eu sei que muita gente entrou depois e talvez não ouviu o meu pedido, né? Então, eu estou pedindo para quem está gostando do que eu estou apresentando, clicar no curtir. Quem já clicou, agradeço, obrigado por apoiar. Quando você clica no curtir ou comenta, você está apoiando o meu canal no YouTube, o canal Constela SP. Eu tenho mais de 150 vídeos sobre constelação familiar. Então, se você quiser saber mais sobre constelação familiar, é só se inscrever no canal, clica no se inscrever, porque toda semana você vai ter acesso a 2 vídeos novos, ok? Então, para apoiar o meu trabalho, fazendo com que os vídeos que eu compartilho apareçam para mais pessoas, se você está gostando, clica no curtir. E isso ajuda o vídeo a aparecer mais, o YouTube vai ver que é relevante. Então vamos ao exercício. Deixa eu ver as mensagens. A Márcia escreveu: minha filha tem raiva de mim. Ela tem 16 anos. E, Márcia, como que é a relação com seus pais? Pode ser que ela está mostrando algo que você não mostrou para os seus pais. Eu deduzo assim, ó, é um palpite que eu vou falar. Pode ser que você seja muito obediente aos seus pais e você tenha ignorado a sua raiva. Se você reprimiu a sua raiva, é provável que a sua filha mostre raiva para você, porque ela é o contrário de você. Entende? Então, por exemplo, estou supondo, Márcia, que a sua filha ela está representando o lado que se permite expressar raiva e você não se permite. Entende? Então, é como se ela estivesse mostrando para você a sua relação com as suas emoções. É como se ela mostrasse a, a raiva que você não mostra. Esse é um olhar, é uma possibilidade. Pode ser várias, tá? Onde é o curtir? É logo abaixo do vídeo. Ah, alguém perguntou onde é o curtir. A Cristiane perguntou. É logo abaixo que tem um curtir. Deixa eu ver a mensagem da Simone. Minha mãe faleceu há 6 anos. Me sinto culpada por ter assinado a internação dela e, consequentemente, a morte. Desde então, não consigo encontrar emprego e dependo do meu marido. Então, Simone, é importante você acolher a sua tristeza. O exercício que a gente vai fazer agora, eu vou começar o exercício agora. Eu vou ler as mensagens e já faço o exercício. O exercício que a gente vai fazer agora sobre a culpa e a tristeza, a gente vai olhar para a tristeza. Quem não respondeu ainda, eu fiz uma pergunta que é assim: quanto de tristeza você sente de 0 a 10? E quanto de culpa você sente de 0 a 10? Se quiser escrever, põe culpa, tristeza. Pode pôr os dois números um do lado do outro. Quem não respondeu ainda, quem já respondeu está no chat. Quem não respondeu, põe quanto de culpa e quanto de tristeza de 0 a 10. Quem já fazer o exercício. Deixa eu ver. Márcia. Para quem a mãe já faleceu ou o pai já faleceu, não importa. O importante é a imagem do pai e da mãe dentro de você. Então funciona igual. A mudança na relação é possível da mesma maneira. Quando você muda a relação com a sua mãe dentro de você, você muda a relação com ela, mesmo quando a mãe já faleceu. A Márcia escreveu: eu e minha mãe éramos muito amigas. Então, Márcia, isso pode indicar que você e a sua mãe eram muito amigas porque você abriu mão de uma parte sua. De novo, isso é só um palpite, é uma possibilidade. Se você abrir mão da sua raiva, consciente ou inconscientemente, a sua filha pode mostrar essa raiva para você. Mas isso é só um olhar, tá? Numa constelação não tem regras, a gente olha o que está presente. E aí, quando você acolhe a emoção, fica mais fácil. Mas o importante é acolher a emoção por trás dessa raiva. Às vezes, a sua filha está representando uma relação anterior do pai dela, antes do pai dela ter ela com você. Mas aí, na constelação, a gente olha para as possibilidades. O que eu estou te falando é só a minha experiência fazendo as sessões, tá bom? Deixa eu ver.
A Cristiane, eu e a minha mãe nunca nos demos bem e brigamos muito. Eu odeio minha mãe. Então, Cristiane, o fato de você odiar a sua mãe vai fazer com que você se odeie metade de você. Então, sua autoestima vai ser baixa, você vai ter dificuldade de relacionamento. O meu convite é, por mais que tenha raiva dela, tá tudo bem sentir raiva, mas experimenta se abrir a mudar a relação com ela. Experimenta levar mais aceitação. Tenta no sentido de pensar na mãe dentro de você. A sua mãe pode ter sido difícil, a relação pode ter sido difícil, mas se você continuar alimentando a raiva, o ódio indefinidamente, você vai sofrer e pode até adoecer. Muitas doenças são psicossomáticas e vêm da nossa negação das emoções. Se você nega o que você sente, você tende a adoecer mais facilmente. Quanto mais você é congruente com as suas emoções, mais saúde você tem. Faz sentido isso que eu estou dizendo? E quando seu pai nunca tem tempo para você? Então, sereia do Cerrado, quando seu pai nunca tem tempo para uma sugestão é você perceber se você tem tempo para você. Às vezes, porque o seu pai não tem tempo para você, você também não tem tempo para você. Então, se você esperar que o seu pai tenha tempo para você ter tempo para você, você vai ficar sofrendo. O convite é experimente fazer por você o que você gostaria que seu pai fizesse, porque ele tem as obrigações, ele tem as necessidades dele, ok? Deixa eu ver a Márcia, o que devo fazer para ela melhorar? Então, Márcia, o foco é mudar você. Então, para a sua filha melhorar, você precisa melhorar você, tá? Por exemplo, melhora a relação com as suas emoções. Se você melhorar a relação com as suas emoções, se você constelar, por exemplo, a relação com a sua filha, você vai olhar para as suas emoções e vai melhorar a relação com elas. Então, você pode fazer uma constelação. Por exemplo, o caminho. A Marines, minha mãe é autoritária e quer que eu faça só o que ela quer. Então, Marines, você não é obrigado a fazer o que a sua mãe quer, mas aí a questão é, se você depende dela, né, aí você está escolhendo depender dela. Então, se você for independente, ela não vai poder te impor nada. Às vezes, um lado quer depender e o outro lado quer ser independente ao mesmo tempo. Então, se ela é autoritária, a pergunta-chave é: você depende dela? Porque aí faz sentido que ela seja autoritária, é só um olhar. Mas o que eu estou dizendo é qual a sua parte nisso, ou qual a sua responsabilidade, e o que fazer para mudar, entendeu? A Yara, eu estou terminando de responder as mensagens, de comentar as mensagens, e eu vou fazer o exercício dentro de 1 minuto, tá? A gente está em 44 minutos, mais 1 minuto eu faço o exercício da tristeza, tá bom? A Yara escreveu: eu e minha mãe não temos um bom relacionamento, nunca nos abraçamos, ela vive torcendo para eu quebrar a cara para dizer que acertou em falar mal. Porém, quanto mais ela torce, mais meu relacionamento familiar é excelente. Então, Yara, às vezes a sua mãe está fazendo isso para chamar sua atenção. Imagina assim, ela não sente, ela está esperando algo de você. Você não precisa dar nada para ela, mas ela está esperando. E aí, por não receber, ela sente raiva e quer se vingar falando mal. A questão é olhar para a relação com a sua mãe dentro de você, tá bom? A Márcia, minha filha tem problemas psicológicos. Então, Márcia, ninguém na família está separado dos demais da família. Uma pessoa com problemas psicológicos na família, muitas vezes fala que a família tem problemas psicológicos, entendeu? Esse é o olhar sistêmico. Imagina a família como uma piscina. Se uma pessoa tem problemas psicológicos, a família tem. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo. É importante você, se você quer melhorar a relação com a sua filha, é importante você melhorar a sua relação com você e com a sua família de forma geral. Se você melhora com seus pais, por mais que você considere que a relação com seus pais está boa, por que não checar? Confere, faz uma constelação. Porque, no geral, às vezes está boa, mais ou menos, entende? Está boa, mas é porque não está ruim. E aí vem a sua filha e te desafia. Pode ser que ela tenha problemas psicológicos, quer dizer que ela te desafia. E você não desafiava os seus pais, tá bom? Pai ausente é você escolher ser esse pai para você. O problema de ter um pai ausente é que você fica esperando por esse pai.
Imagina que ele nunca vai ficar presente. E aí você fica pendente em relação a isso. Quando você escolhe ser esse pai para você, você tem mais liberdade.